Eu sou o Otmar Schneider, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o LVBI 11, a proposta de aquisição de novo ativo, convocação de Assembleia Geral Extraordinária e pré-pagamento de uma dívida do fundo. Então a gente vai começar pelo relatório gerencial do fundo. Aqui a gente fala sobre os objetivos e a política de investimento do fundo, uma parte importante a observar. Então, investimento de no mínimo 2/3 do patrimônio em imóveis do segmento logístico ou industrial. Tá? Então, isso aí que já está em regulamento, ele tem que seguir. Então, é um fundo que se dedica principalmente à parte logística e industrial. Início das atividades, novembro de 2018, então a gente está entrando em novembro de 23 agora, vai fazer 5 anos o fundo. Ele tem uma taxa de administração total de 1,06% sobre o patrimônio líquido do fundo. É uma taxa mais ou menos em linha com o que o mercado está cobrando. Patrimônio líquido do fundo está em 1,3 bi, né, então já tem um tamanho considerável, né, para o tempo que ele tem de mercado. Esse PB, Price to Book, é o preço ao valor patrimonial, está em linha, né, 1,01. Se você for olhar aqui no site do Status Invest mais atualizado, dá 1,02, aqui, 1,02 o preço ao valor patrimonial atual. E ele tem aí um dividend yield anualizado de 8,1% a essa taxa. O volume médio diário de negociação no mercado também é muito bom, né? Acima de 2 milhões, quase 3 milhões por dia, 2,8 milhões. Então, fala aqui, ó, comentário da gestão. Então, Assembleia Geral Extraordinária. Então, é a convocação do AGE, porque eles estão querendo fazer a aquisição de um ativo, e esse ativo, né, tem uma situação de conflito de interesse, porque essa aquisição dessas cotas do SBC, Fundo de Investimento Imobiliário, ele é gerido também e administrado por pessoas que são ligadas, né, à gestão da administração. É um fato relevante, ele fala sobre isso. Então, a ordem do dia dessa convocação da AGE é para aprovar situação potencial de conflito de interesse, para que o fundo adquira as cotas de emissão do SBC, que também é administrado aí pela BRL Trust, tendo em vista que o fundo e o SBC, ambos, né, são geridos pelo gestor, pelo mesmo gestor, que é a VBI, e tendo como contrapartes aí pessoas ligadas ao administrador e ao gestor. Então, nesses casos, eles são obrigados, né, a aprovar isso em assembleia, e o cotista, né, você cotista, tem que votar dizendo se você é favorável ou contra a proposta. Então, o valor do imóvel aqui é 279 milhões e 200 mil, e tem que ter aprovação também da alteração desse artigo 17 do fundo para aumentar o montante do capital autorizado. Então, é uma outra pauta aqui da Assembleia, né? Eles querem 10 bi de capital autorizado para fazer novas emissões, sem precisar ficar chamando novas assembleias, né? Então, vários fundos imobiliários fizeram também dessa forma. E, por último, né, menos importante, alterar esse regulamento do fundo para modificar o prazo para envio das respostas dos cotistas, né? Então, a resposta ele vai ser de, no mínimo, 15 dias. Então, os cotistas ganham um prazozinho a mais. Então, isso aqui é o valor do imóvel, né? O cap rate aproximado de aquisição é de 8,5, mais ou menos em linha com os outros ativos do fundo. Vão comprar 100% desse imóvel. E ele explica mais, né, aqui no relatório do fundo, que imóvel é esse, né? Então, esse aqui, ó, comentário da gestão sobre essa AGE para comprar o imóvel detido pela SBC. Então, esse imóvel aqui, ele está localizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. Tem uma área bruta de 65 mil metros quadrados, locado para a Scania Latinoamérica, num contrato atípico de 15 anos de duração, vai até 2036, e a multa rescisória dele é todo o saldo de aluguéis, ou seja, o cara não vai rescindir de jeito nenhum, né? Vai ter que pagar o saldo de aluguéis todo até o final do contrato. Então é um contrato sólido, uma empresa sólida aí também, por um prazo bastante extenso. E como é atípico, tem, né, revisão de contrato todo ano pela inflação, então navegar em águas tranquilas nesse tipo de contrato aqui, pelo menos até vencer o contrato. Então, o imóvel está estrategicamente localizado em São Bernardo do Campo, de fácil acesso, a rodovia Anchieta, está no Rodoanel, e gera sinergia com a operação família locatária. Uma das coisas importantes você comprar um imóvel num contrato desse é que esse imóvel seja muito importante, né, para a empresa, de forma que ela não queira desocupar o imóvel ao término do contrato, né? Isso é o ideal.
mesmo que haja, né, uma alteração no valor do aluguel para baixo, por conta de uma condição de mercado futura, mas é interessante que seja um imóvel importante para aquela empresa, para que ela não queira sair do imóvel ao final do contrato. A localização dele, aí tem a área bruta locável, então ele fala do quadro de áreas do imóvel, mais específico, né, mas a área total de 65 metros, 65 mil metros quadrados. Pé direito é bem elevado, 12 metros livres, né, que é bem interessante para fazer armazenagem, e a carga sobre o piso, né, normalmente fica em torno ali dos 6 a de 8 toneladas por metro quadrado, então é um piso muito bem feito também, né. Então, aparentemente são características muito boas aí do ativo. Então, ele fala um pouco da linha do tempo, quais foram os imóveis que o fundo adquiriu ao longo do tempo, tá? A gente vai passar. Rendimento, histórico das distribuições por cota. Então, o fundo ele teve uma distribuição aqui, né, mais ou menos crescente aqui por cota, né, de 75 em setembro de 22 até 79 aqui em agosto de 23. E o dividend yield aí variando, né, de acordo com o preço da cota, porque o dividend yield é a quantidade de rendimento distribuído dividido pelo preço da cota. Então, teve momentos, né, que você conseguiu comprar o fundo melhor, ele estava com preço mais baixo na cota no mercado. E aqui a rentabilidade do fundo. Esse quadro aqui é interessante de ser observado. Então, a primeira emissão de cotas do fundo foi lá em 2018. Então, o valor da cota emitida foi de R$ 100, e para quem participou dessa emissão, o retorno, né, comparado ao CDI, descontado a taxa, né, de imposto de renda, foi de 162% do CDI, foi muito bom. A segunda emissão foi em 2019, setembro de 2019, né, já quase virando pé da pandemia, foi a 106 a cota, e a gente teve aí um retorno de 138% do CDI. E agora, essa última emissão aqui, que foi em outubro de 2020, a terceira emissão, o valor da cota já foi a 118, né, bem acima. Então você vê que o preço da cota ela foi subindo no mercado secundário, né? O retorno é de 78% do CDI, porque teve uma pequena queda aqui na variação da cota, então é um período muito pequeno, né? A gente está. Foi 1º de outubro a 17 de outubro, então não dá nem para levar em conta essa terceira emissão, essa questão da rentabilidade, né? Porque não deu tempo ainda por conta da variação do preço da cota no mercado secundário. São poucos dias, né, para que tenha uma comparação efetiva com o CDI. Quando você pega o período todo, né, de novembro de 2018 até agosto de 2023, né, o LVBI ele teve um retorno aí acima do IFIX, 53 contra 41, e acima do CDI também. Então teve um bom retorno ao longo da história do fundo. Liquidez, carteira de ativos. Então é importante dar uma olhada rápida na carteira de ativos, e aqui a gente vê qual que é o ativo, né, percentual da receita que ele mais exposto, é o ativo de extrema, né? Então ele tem 100% desse ativo, tem uma área bruta locável que é a maior de todas, 122 mil só nesse ativo, tem 45 meses, né? Então a gente olha o ativo mais importante, que o fundo está mais exposto, qual o prazo que falta, né, para terminar esse contrato. Então falta 45 meses, ele corresponde a 26% da receita. Esse de Aratu, né, corresponde a 70%, né, o único ativo que o fundo não tem 100%, o restante todos aqui, tá vendo? Ele tem 100%, Pirituba, Itapevi, Araucária. E em Cajamar, o prazo remanescente aqui de 3 meses e corresponde a 6% da receita. Então, esse tipo de ativo que é interessante a gente ver como é que é a questão de reposição do ativo, né? Então, o ativo Cajamar aqui é uma localização boa, e ver se for desocupado, né, quanto tempo que consegue recolocar, e se não for desocupado, né, como é que vai ficar essa negociação dos preços, dos valores. Então, alocação por região, o raio 30 de São Paulo tem 42% do fundo, é uma localização muito boa, muito procurada. E Extrema também, né, que é aquele ativo lá que vai vencer daqui 4 anos, né, 26% do fundo, da receita do fundo. Locação na natureza dos contratos, percentual da receita. Isso aqui é outra coisa importante. Quantos por cento é típico? 67% típico, 27% de contratos atípicos. Indexador, inflação, IGPM 49 e IPCA 43. Investimentos contratos de locação, 2023 tem 6%. Então aqui, ó, a partir de 2027, né, daqui a 4 anos, aí começa a vencer mais contratos, né? Então, quando a gente tem que ficar um pouco mais atento aí com relação
ao fundo. Então, quando você vai comprando mais imóveis, né, você vai diluindo essa participação, que tem um impacto aí de 20 e poucos por cento em 2027, mas a partir do momento que o fundo vai crescendo, fazendo novas emissões, comprando mais imóveis, esse impacto ele é reduzido, né? Então, é um dos motivos aí também interessante o fundo aumentar de tamanho, fazer novas emissões, comprar novos imóveis. A gente vê aqui que o resultado acumulado do fundo, ele foi o lucro livre foi de 109, ele distribuiu 107 ao longo dos últimos 12 meses, acumulado 12 meses. Então, está distribuindo o resultado dentro do operacional do fundo, ok, certinho. Receita imobiliária, está aqui, alavancagem. Então, o fundo ele tem, né, uma pequena alavancagem aí, e essa alavancagem, a gente vai ver que a maior parte dela, principalmente a parte mais pesada, né, ela foi antecipada, foi pré-paga, né, pela gestão do fundo. Então, a despesa financeira dessa alavancagem aqui é 17 centavos por cota. Então, a despesa financeira é alta porque aqui o saldo devedor de 151 milhões, né? Então, a despesa financeira é resultado dos pagamentos mensais dos juros referentes a essa estrutura de alavancagem para aquisição dos ativos de Jandira e Betim, que são esses dois aqui. Existe a expectativa de diminuição da despesa financeira para o segundo semestre de 23, que é o que a gente está agora, uma vez que trabalhamos com uma expectativa de redução da Selic. Então, com a redução da Selic, eles tinham essa expectativa de redução também dessa despesa financeira. E olha aqui, ó, CDI mais 2,25% ao ano. Então, CDI a 12, com mais esses dois aqui, dá 14, né? Então, é uma dívida bem cara. E aí eles fizeram, né, esse pré-pagamento. Eles comunicaram que havia fato relevante, esse fato relevante do dia 16 de outubro, né? A gente está gravando agora no dia 17 de outubro. E o fundo realizou a recompra antecipada de créditos imobiliários dessas CCIs pelo valor de 152 milhões. Né? Se eu for pegar aqui o fundo aqui, é o valor da dívida aqui que ele tinha aqui com o Jandir e Betim. Sendo 150 milhões referentes ao valor nominal, mais esses 1 milhão e pouco aqui de juros, né, que está previsto aqui em contrato. Então, esse mês de outubro vai ter um impacto da despesa financeira, dos custos dessa estruturação aí, de 836 mil reais, né, que é equivalente a 6 centavos por cota. Mas o fundo ele vai deixar de pagar, né, essas despesas mensais dessa alavancagem que ele tinha feito e vai economizar aí aproximadamente 13 centavos por cota. Então, a gestão já falou aqui que vai ter redução de despesa, ou seja, vai ter um resultado melhor aí, o fundo vai melhorar o resultado, né, só que não vai ser da mesma magnitude desses rendimentos aqui de 13 centavos por cota. Vai ser menor do que isso aqui, provavelmente, mas vai ter já uma melhora na questão do resultado do fundo. Né? E aí, aqui, esse comunicado, que já é um pouco mais antigo, né, mas com data de vencimento aqui de novembro de 2023, que é a convocação para a Assembleia Geral, para que os cotistas votem, né, nessas matérias do fundo, que é a compra do ativo com conflito de interesse, 10 bi de capital autorizado, né, e mais aquela outra pequena alteração lá no regulamento. Então, vai até dia 11 de novembro de 2023, e você que é cotista do fundo deveria, né, votar, né, para colocar a sua opinião. O que você acha a respeito dessas matérias que foram colocadas, né, aprovando ou reprovando, igual o modelo que eles colocaram ali no fato relevante. É isso que a gente tinha, né, para o vídeo de hoje, falar do LFBI. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa aí um comentário embaixo, né, se inscreve no canal. Temos também nossos relatórios de fundos imobiliários, o link está aqui embaixo, de FIP e de FINFRA também. E até o nosso próximo vídeo.